Então, a gente vai falar da nossa agenda de 2030, da ONU, que já foi explanada aqui, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especificamente de energia acessível e limpa, e mais ainda sobre o tema de energia solar, que é o nosso tema de hoje, onde o Edson, né, já explanou para a gente, né, o Tony, pela Solar Corp, também já falou conosco, e a gente vai falar um pouquinho dessa solução aqui, que é financeira, sim, é energética, sim, e, além de tudo, é uma energia limpa, é uma energia acessível. Como já foi falado aqui, o sol é democrático, né? O sol nasce para todos. E a gente tem uma realidade a discutir. Quando a gente fala de energia e a gente fala de solução financeira e energética, a gente está falando de uma realidade hoje, por exemplo, de mais de 1 bilhão de pessoas que ainda não têm acesso à eletricidade, à energia elétrica. 3 bilhões de pessoas, ou seja, quase metade da população mundial, né, da população da Terra, ainda usam combustíveis aí como carvão, resíduos de animais para cozinhar e aquecer. Então, a gente está falando de energia que hoje responde aí por cerca de 60% das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, a gente, enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto empresa, enfim, enquanto seres humanos, a gente tem um desafio enorme de reduzir a nossa dependência de combustíveis fósseis para a gente produzir eletricidade, para produzir calor, para produzir energia, enfim, de uma forma limpa, confiável e acessível para todos nós. A gente está falando que, às vezes, a gente faz planos para 1, 2 anos, mas a gente tem que começar a pensar em longo prazo também, porque a gente está falando de todo um sistema da Terra, um sistema do qual nossos filhos, nossos netos e bisnetos vão depender. Então, a gente tem bastante desafios pela frente, é um desafio de todos nós, né? A produção e o uso de energia, elas, eu já citei aqui, elas representam cerca de 2/3 das emissões de gases de efeito estufa induzidas por nós, seres humanos. O outro lado da moeda, e é uma notícia muito boa, é justamente que o sol é essa fonte aí inesgotável e é renovável, né, como fonte de energia, que permite que a gente tenha essa alternativa aí. E como a gente falou, como o Tony também falou, o sol está disponível para todos, para todos. E aí é uma fonte de energia que pode trazer retorno econômico, mas um retorno econômico sustentável, né? Então, a gente tem aí vários desafios, mas sempre que a gente tem desafios, surgem também oportunidades, e é disso que eu queria falar. Que desafios a gente tem também? A gente tem, por exemplo, como desafio, investimento, e aí a gente está no momento, inclusive, de buscar investimentos para o aumento da eficiência nessa geração de energia, buscar alternativas. Foi falado aqui de placas que, né, com capacidade acima de 500 watts, e, enfim, a gente precisa, e é uma oportunidade perfeita essa que a gente está tendo, de juntar o mercado de trabalho, o mercado financeiro, junto com a universidade, que é o que está acontecendo aqui, porque a gente precisa desse investimento, é importante para nós o investimento na eficiência da geração da energia. Outro desafio enorme é porque a gente fala hoje num sistema que a gente tem durabilidade aí de 20, 25 anos, até mais. Agora, a gente precisa investir, é fundamental que se invista no desenvolvimento de tecnologia para a gente pensar daqui a 10, 20 anos em o que fazer com essas placas que estão sendo instaladas hoje, inclusive. Então, a gente precisa, um grande desafio nosso é desenvolvimento de tecnologia para reciclagem dessas placas ao final de sua vida útil. É um grande desafio e a Green Synergy está aqui para justamente fomentar, né, esses desafios, criar essas oportunidades, trabalhar nessa questão de apresentar o investidor ao processo de pesquisa, ao investidor a justamente esses desafios, mostrando também oportunidades quando surgem esses desafios. Um outro desafio da energia solar, como um todo, de solução energética, financeira, é a redução da carga tributária na importação dos equipamentos. A gente sabe aí que a gente tem muitas discussões em torno da carga tributária, né, que acaba influenciando no payback, que acaba influenciando em todos os custos aí. Então, é o outro desafio, além da redução também da carga tributária na produção da energia. Então, são vários desafios que surgem quando a gente fala em energia solar, né, como solução energética, solução financeira e ambiental também, porque todos nós queremos essa evolução, né, evolução tecnológica, uma
evolução no aumento da eficiência dos equipamentos, das placas. O Edson falou também sobre as baterias, né? O quanto que seria importante, o quanto é importante a gente ter baterias, seria importante ter baterias que tivessem essa autonomia. Então, eu poderia, sim, gerar energia, consumir energia, mas eu não tenho ainda, existe o sistema existe, mas ainda há desenvolvimento a ser feito com relação às baterias. E como é que surgem oportunidades? Aí sim, a oportunidade de investimento, por exemplo, no suprimento de uma demanda rural, lugares mais afastados, e aí eu quando eu tenho desafios, começo a perceber oportunidades com relação ao suprimento de energia. A energia solar também traz outro ganho muito bom, uma oportunidade muito grande da gente otimizar processos produtivos e aumentar a segurança energética também. Então, quando eu tenho uma alternativa ao sistema que eu já uso, eu aumento a minha segurança, né? Então, se a gente tem essa oportunidade, se a gente tem como fomentar, mitigar riscos, é um trabalho de todos nós fazer isso. E, além disso tudo, equilíbrio, geração de empregos, né? Sempre que a gente pesquisa, sempre que a gente chega a uma alternativa que nos trouxe um desafio, mas também oportunidades, uma dessas oportunidades é a geração de empregos. E a energia solar, ela trouxe isso também. Trouxe mais vagas no mercado de trabalho, trouxe mais oportunidades, que variam desde o projeto, quem desenha a placa, quem trabalha na linha de produção da placa, quem faz a instalação, enfim, tem toda uma cadeia de empregos, de oportunidades de trabalho que são geradas aí. Então, quando a gente fala de energia solar e a Green Synergy traz esse assunto para a mesa, falando de oportunidade, né, e desafios, a gente também fala de tudo isso com sustentabilidade e com equilíbrio, né? Equilíbrio é a palavra-chave para a vida, afinal. Então, por que sustentabilidade? Porque a gente está gerando alguma coisa que vai se sustentar, que vai se manter, que vai ter equilíbrio, e equilíbrio porque a sociedade precisa crescer. A gente está aí num dilema de crescimento da economia, a gente quer fomentar o crescimento da economia, mas a gente não pode crescer sem equilíbrio. Todo crescimento necessita de equilíbrio. Que benefícios e custos traz a energia solar? Foi falado aqui que a redução de perdas por transmissão e distribuição é uma delas, é um benefício, porque eu reduzo perdas nesse caminho, já que eu produzo e consumo no mesmo local energia. Redução de investimento em linha de transmissão, né, é um investimento também. Eu tenho um baixo impacto ambiental. Eu vou fornecer maiores quantidades de eletricidade nos momentos de maior demanda. Aliás, afinal, meio-dia, no pico do sol, né, o maior calor vai demandar maior número de ar-condicionados ligados. Eu não vou exigir uma área física dedicada, porque tem alternativas para isso, eu posso ter um terreno ou posso não ter um terreno também, e a rápida instalação, isso tudo foi citado aqui, e são benefícios e custos da energia solar, dessa solução. Com relação a créditos de carbono, já que a gente está falando aqui de um seminário que fala de gestão de créditos de carbono, né? Quando a gente fala de energia solar, eu tenho uma contribuição para um desenvolvimento sustentável, ou seja, eu estou contribuindo para a não emissão, para não emitir gases de efeito estufa na atmosfera. E o legal da energia solar, o ponto positivo, o aspecto muito positivo, é que essa contribuição não precisa ser feita só por grandes empresas, isso atinge o cidadão, a pessoa física, até um grande empreendimento, uma grande empresa. Então, ela contribui para o desenvolvimento sustentável. Ela também valoriza a imagem, eu gostaria até de falar do selo que a Green Synergy, né, oferece. A gente, hoje em dia, né, uma empresa que deixa de emitir gases de efeito estufa, uma empresa que corretamente está se desenvolvendo do ponto de vista de sustentabilidade, que está contribuindo para o meio ambiente, ela valoriza a sua imagem. E a gente, inclusive, você pode visitar o site da Green Synergy, pode visitar o site do projeto Comunidade Verde, a gente fala do nosso selo, que é o selo da Comunidade Verde, é o selo da Green Synergy, para empresas, e com o objetivo simplesmente de anunciar, olha, eu contribuo para o meio ambiente, eu sou uma empresa corretamente, né, estou correto no mercado do ponto de vista ambiental.
E o retorno financeiro, a gente não pode deixar de falar, obviamente, todos quando procuram essa tecnologia falam em retorno financeiro, e mais um valor agregado que a gente traz para isso é porque até então se fala em economizar na conta de energia, mas é importante falar aqui que créditos de carbono são ativos financeiros. Então, quando a gente gera energia solar e não, a gente certifica esses créditos de carbono, certifica o que eu estou deixando de emitir para a camada de gases de efeito estufa, e isso são transformados, né, são créditos de carbono que são considerados ativos financeiros, ou seja, ao criar uma solução energética, ao investir em energia solar, eu posso agregar a esse valor aí créditos de carbono. E aí eu tenho mais ativos financeiros que podem ser negociados e são negociados, enfim, só traz ganhos a energia solar. Como oportunidade de investimento que eu gostaria de trazer aqui, a gente vai ver projetos de geração de energia solar para terminais rodoviários. Então, a gente vai expandir o horizonte, falando em energia solar fotovoltaica, falando mais do que simplesmente colocar no telhado da minha casa, o que já é muito importante, o que já é muito bom, mas se você, por exemplo, tem uma ideia, tem um projeto, eu vou convidar você a nos procurar para trazer esse projeto, e a gente vai fazer essa avaliação, análise, vai ajudar você. A gente já mostrou aqui que tem parceiros que são extremamente capacitados para a elaboração de projetos, por exemplo, para ônibus elétricos, pontos de abastecimento para veículos elétricos, disponibilização de Wi-Fi nos terminais rodoviários, a geração de créditos de carbono para venda ou compensação, o benefício que traz, isso aqui pode trazer, a gente está num momento em que os estados, por exemplo, né, não têm recursos, a geração de créditos de carbono com o uso da energia solar fotovoltaica é um recurso para trazer, inclusive, receita e fonte de captação de investimento privado. Então, além da energia excedente que pode ser vendida para compensação em escolas, hospitais, prédios públicos, então já há muitos projetos que já estão caminhando por aí, já são notícias, e a Green Synergy está aqui à disposição também para ajudar você, aí seja você que tem uma ideia, que tem um projeto para apresentar, ou investidor também, que queira investir, nos procure para falarmos sobre energia solar fotovoltaica, para falarmos de soluções ambientais, e a gente vai trabalhar junto com você para trazer a melhor solução para a gente apresentar isso e botar em prática todos os seus projetos. Ferrovias, rodovias verdes e sustentáveis. Então, que diferencial a gente tem? A Green Synergy também, nós trabalhamos também na promoção e à educação ambiental, porque a gente vê que há um interesse crescente da sociedade por temas desse tipo, temas ambientais, com a relação de qualidade de vida. É crescente a busca de todos nós pela qualidade de vida, né? Hoje se fala muito nesse termo, qualidade de vida, e a gente só promove qualidade de vida entendendo que cada um de nós tem uma responsabilidade ambiental. Então, a gente promove a educação ambiental nesse sentido. O nosso objetivo é afetar o meio ambiente de forma positiva e também falar em desenvolvimento empresarial, ou seja, a gente casar essas duas vertentes, desenvolvimento empresarial, desenvolvimento também do meio ambiente. É possível? É possível, sim. Para isso que a gente se juntou, a Green Synergy tem um grupo de profissionais com uma formação bem diversa, mas todos imbuídos no mesmo objetivo, né? Olhar o mercado empresarial, mas com sustentabilidade, olhar isso do ponto de vista também do meio ambiente. E aí a gente vê isso como uma oportunidade de investimento em ações que vão gerar benefícios ambientais e também econômicos. Tá? Eu agradeço aí a oportunidade com cada um de vocês, a sua atenção, e vamos aí acelerar para um mundo melhor, todos nós.